Bem-vindos a todos. Vamos iniciar então a nossa Masterclass de início de ano para, em conjunto, hoje não temos muita teoria, hoje temos em conjunto, ligarmos-nos e fazermos o nosso planeamento do nosso ano. Então, without further ado, vamos começar a planear o nosso ano, nomeadamente definição de objetivos, definição de hábitos e códigos de conduta para que os objetivos se concretizem. Então, papel e caneta para todos, tá bom? Hoje, como vocês sabem, pelo menos a maior parte, eu vou desligar os vossos micros, está bem? Para não criar ruído com os demais. Se precisarem falar, é só desmutarem-se. Nesse sinalzinho que tem ali de microfone, lado esquerdo, em baixo do ecrã. Nós temos uma masterclass todos os meses de partilha daquilo que é o know-how do método de Rose, que é um know-how muito interessante, em algumas coisas diferente do que é o senso comum, em muitas coisas até, e é sempre uma visão interessante, pelo menos na minha ótica, tanto é que eu virei professor, eu quando cheguei era de outra área, era da área das finanças e da economia, mas eu gostei tanto que acabei virando, realmente fiquei impressionado com a visão, e então todos os meses temos uma masterclass para partilha daquilo que é o nosso know-how e é aberto ao público, tem lá no grupo, é só manterem-se no grupo e todos os meses vai havendo uma nova. Pronto, então sim, agora sim, without further ado, vamos iniciar então a definição dos nossos, projeção do nosso ano, dos nossos objetivos e das nossas metas. Primeiro, qual é a diferença entre, são palavras, qual é a diferença entre objetivo e meta? Olá, Teresa. Maria João, que se calhar é Mary Jane. Então, o objetivo é algo, vamos colocar assim, o objetivo é, eu quero ser uma advogada de renome. É algo que não é bem palpável, é um objetivo, tende a ser mais genérico. Enfim, é uma definição. A definição do dicionário é essa. Meta é algo concreto, definido. Então, uma coisa é dizer, o meu objetivo é falar muito bem inglês, ou ser um dos melhores, é ser muito bom a falar inglês. Uma meta pode ser eu fazer o meu exame para proficiency em tal data. Então, o facto de ser uma meta é algo muito mais definido, concreto, e a meta retira-nos atenção, porque enquanto o objetivo é algo que é subjetivo, a meta é algo, quanto mais objetiva, melhor é a meta. Então, hoje vamos definir metas, tem que ser algo objetivo. A objetividade da meta deixa com que a minha autoestima não vá abaixo, às vezes, pela subjetividade daquilo a que eu me proponho. Então, se eu quero ser um excelente falante de inglês, é vago. Quanto é que eu quero falar? Eu quero fazer o meu exame para o First Certificate em um mês ou em 3 meses. Isso é uma meta. Tá bom. Em 3 meses, o que é que eu preciso para que isso aconteça? Eu posso conseguir ou posso não conseguir, mas é uma meta, é algo definido. Então nós recomendamos que a pessoa pode ter os objetivos, obviamente, mas a definição é das metas. Antes de entrarmos propriamente na definição de metas, olá a todos os que estão a chegar agora, porquê que gostava que me dessem feedback, está bem? Tem aqui nas reações virtuais, podem levantar, por exemplo, podem fazer um ok, podem levantar a mão, o que quiserem. Quem é que já fez um dia de trabalho muito intensivo mesmo, fez imensas coisas, não obstante, chegou ao final do dia com a sensação de não ter feito nada. Ou seja, o corpo está cansado, a quantidade de tarefas é muita, mas chegamos ao final do dia a dizer, mas não fiz nada, sinto que não fiz nada hoje. Levantem o braço, só para vermos uma estatística aqui global. Ok. Era o braço virtual, mas está bom, pode ser o braço físico. Está bom, pode ser o braço físico. Muito bem. O que é que isso acontece? A Su também, já sabia, a Su sempre, não é? Nós já sabemos porquê, mas é sempre bom relembrar. O que é que acontece, esse fenómeno tão estranho, da pessoa trabalhar às vezes 14 horas, uma quantidade de trabalho quase que é desumana, e ainda assim a perspectiva do indivíduo é de que ele não fez nada. A resposta é clara, é óbvia, muitos de vocês já sabem, mas é bom relembrá-la nesta aula. É porque aquilo que eu fiz, as tarefas que eu executei, não estiveram relacionadas com o meu futuro, com nada do que eu quero conquistar no futuro.
seja, com a minha versão do futuro que eu quero atingir. O ser humano ele é ativado pela esperança, ou seja, pela visão do futuro, pela expectativa de algo. Essa expectativa mantém-nos vivos, inclusive. Então, quando eu, por exemplo, quero ser um escritor, mas sou. Estão-me a ouvir bem, não estão? Se não tiverem, escrevam, por favor. Eu quero ser um escritor e, e entretanto, sou advogada, por exemplo. E hoje não consegui escrever, esta semana não consegui escrever, mas trabalhei imenso. Se a minha meta estiver de ser uma escritora, provavelmente eu vou sentir que não fiz nada porque eu não estou a contribuir com as minhas metas de médio e longo prazo. Então, as metas de médio e longo prazo, elas têm que entrar no nosso dia a dia. Pronto. Então vamos começar o nosso definição de objetivos em conjunto, tá? Eu vou pedir só que me avisem se todos estão a ver o nosso whiteboard e vamos criar as metas, perdão, de uma forma inteligente e não apenas intelectual, para não criar aquela circunstância que muitas vezes ocorre, que a pessoa define uma meta e passado 15 dias esquece da meta. Ou seja, é algo que é tão pouco, com tão pouco comprometimento e que tem tão pouco a ver que a pessoa se esquece da meta. Então, antes de começarmos com as metas de uma forma rápida, porque não temos muito tempo, no vosso papel, vamos escrever aqui no canto superior esquerdo, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos escrever uma coisa chamada valores. E vamos listar abaixo, não queremos muitas coisas, queremos uma, duas ou três, que são os valores dos quais são mais caros para nós. Ou seja, aqui embaixo vamos colocar o que é muito caro para nós? O que é mais importante eu sentir em todos os momentos da minha vida? O que é que eu dou valor em cada momento da minha vida? Isso vai ser muito importante na definição depois das rotinas e na forma que vamos casar as metas com a aplicação da disciplina para atingir essas metas. O que é mais caro para mim? O que é que dá valor à minha vida? Quem está a chegar agora pode ficar um pouquinho perdido, tá? Então, se quiser, depois fale, nós podemos ajudar nesse processo. Mas é importante, eu tenho que colocar aqui. E é importante que estes valores não venham pela negativa, ou seja, por algum sentimento de dor que me foi causado, e sim como um valor que é mesmo bom, faz-me vibrar, eu adoro quando acontece assim. Então, por exemplo, quando eu vejo um trabalho, alguém que faz alguma coisa e é feito de forma genial, aquilo ativa-me bastante. Então é interessante isso. Então, genialidade uma palavra substituta para mim poderia estar aqui, por exemplo. Outras pessoas podem ser nomes. Os nomes são códigos, não é? Eu posso colocar amizade. Aqui é a amizade. Ah, nós temos uma concepção dessa palavra e alguns códigos de comportamento ligados a ela. Um valor da amizade significa que eu valorizo muito a conexão entre as pessoas e o nível de conexão entre as pessoas, o nível de amizade. Então, é algo que é caro para mim. Ou outras pessoas vão chamar amor, outras vão chamar amizade, outras vão chamar conexão, outras genialidade. Cada um vai ter que encontrar as suas, porque nós somos todos diferentes. E quando eventualmente existem os conflitos vão existir quando alguém ataca estes nossos valores fundamentais, porque é um atentado à nossa própria integridade enquanto pessoa, às nossas fundações enquanto pessoa. Todos conseguiram, os alunos já têm tudo feito, já sabem de cor e salteado, não é? O que é uma grande mais-valia. Se não, se já fez isto antes, faça de novo e depois veja se não bate certo. Às vezes bate certo com outra palavra. O que é mais sagrado para nós? O que é que me faria perder o sabor da vida até? Sem isto, sem amizade não vale a pena. Ou sem genialidade, a coisa fica muito sem sabor. O que é mais impactante na sua vida para si? O que é que lhe faz sentir? Nós chamamos aquilo que o faz vibrar. Aquilo que nós vemos. Eu, por exemplo, hoje em dia já estou mais, mas acontece.
Eu gosto de ligações entre as pessoas com profundidade. Ou seja, relações de alto nível, de profundidade, de conexão, assim, mas é alto nível. E quando vejo, eu gosto muito de ver música, e vejo aqueles concursos do So You Think You Can Dance e You Got Talent. E quando, por exemplo, algum cantor vai lá e ele tem sucesso, ou eles viram a cadeira no The Voice, e depois filmam a família, e eu vejo a família completamente em êxtase pela felicidade do outro, se é um filho, ou um pai, ou um amigo, às vezes emociona-me não com a pessoa que cantou, mas com a família que está a vibrar. Porque aquilo significa que, vocês sabem, quando nós ficamos felizes, imagina, a Mariana teve mestrado. Se alguém ficou muito feliz com esse mestrado, é porque é mesmo amigo. Se ela tiver em dificuldades, também, mas é mais fácil ter compaixão por alguém que tem dificuldades. E realmente, quando eu fico muito feliz quando acontece algo muito bom a alguém, então provavelmente é mesmo amizade grande com a grande, ou amor com a grande. Pronto, ficamos os nossos valores. Alguém está com dificuldade, pelo menos um ou dois, três, cinco para os mais avançados. E as pessoas a escreverem, então vamos fazendo e vamos avançando já para o outro. A seguir, vamos colocar aqui ao lado dos nossos valores, vamos colocar os nossos desejos. Eu não disse metas, estou a falar de desejos. Vamos imaginar que o Edu agora se chama Aladino e saiu de uma lâmpada e saiu da lâmpada e diz assim: então cada um de vós vai ter 10 desejos. Aí vocês dizem: estamos a brincar, é? Vamos fazer coisas de brincadeira. Podem fazer, a brincar, não importa. Mas se realmente houvesse um Aladino e que vos colocasse essa circunstância, que desejo é que vocês escreveriam? Vamos colocar os desejos. E restrito, o que é que vocês escreveriam desses desejos? O que vai acontecer agora, por exemplo, o Zé Maria está com dificuldades no relacionamento, vai pedir um desejo, um bom relacionamento. O Zacarias está com dificuldades financeiras, vai pedir muita abundância financeira. Ou seja, tudo aquilo que são as nossas carências, nós vamos querer deixar de ter essas carências. Mas o que nós queremos ir agora aqui é além dessas carências, tá? Nós queremos ir coisas mesmo que nos deem, perdoem-me a expressão, muito tesão fazer, que nos dessem muito tesão atingir. Desejos mesmo. E podem ser coisas hipotéticas, pois nós vamos filtrar essa ideia. Eu posso escrever aqui, abundância financeira. Tá. Para que é que eu queria abundância financeira? Temos que filtrar. Razão subjacente. Porque queria apoiar a família. Então meta aqui, apoiar a família. Ligado a esse desejo. Mas procure que o desejo não seja tosco. Tenha a razão subjacente. Escreva até 10, tá? O que é que acontece muitas vezes é que a pessoa escreve duas, três ou quatro coisas e depois parece que ficou sem ideias. O que nos sinaliza que nós somos muito mais focados nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Olá, José, Cidália, Luísa e todos os outros que entraram entretanto. Todos fizeram os seus desejos? Destes desejos, vamos fazer uma pequena filtragem. Se o desejo vier com uma dor, estou com fome. Eu quero ter comida com abundância. Esse tipo de desejo nós vamos, é importante para nós sobrevivermos, mas vamos passar à frente.
Vamos fazer assim uma pequena cruzinha nele. Se vier por uma dor, nós passamos à frente. O que nós vamos selecionar são os desejos que, quando eu penso, sim, por exemplo, lá no final da minha vida, lá no cruzar daquilo que é o final desta experiência e para vamos para o sítio onde estaríamos, onde nascemos. Ninguém sabe qual é que é. E naquele ápice final, se olhasse para trás, que faria sentido com esse momento, ou seja, desejos que têm consistência de médio e longo prazo. A pessoa diz, gostava de viajar, gostava de comprar isto, gostava de comprar aquilo. Tá, isso é muito importante, certo. Mas eu queria lá no final da vida realizações, conquistas, coisas que devem acontecer. Olhando para trás, qual é que eu faria aqui um check? O que é que estaria aqui? Algo que nos faz sentir orgulhosos lá no final da vida, olhando para trás, que faria sentido. Porque é que nós estamos a fazer isto? É que normalmente a pessoa define as metas numa perspectiva curta, ou seja, de curto prazo, e não muitas vezes entra em metas que depois no longo prazo não fazem sentido. Então isto é para abanar um pouco o sistema e fazer com que cheguemos a um tipo de meta com consistência de médio e longo prazo, que as coisas não mudam de mês a mês, não é para o próximo ano que vai mudar. Normalmente estas questões dos valores, dos desejos, são questões que normalmente, quando estão conectadas com o longo prazo, são questões que se mantêm durante vários anos, até serem concretizadas, ou são questões que se mantêm para sempre. Se eu quiser ser um exemplo, por exemplo, de professor, um exemplo de engenheira, um exemplo de advogada, um exemplo de empresário, então não tem fim. Então é sempre mais. Mas ele está consistente com uma visão de longo prazo da minha própria vida. Eu tenho muitos colegas, tenho muitos colegas da minha idade, da minha tempo de escola, que todos eles, praticamente todos, estão todos bastante bem, diríamos assim, com bastante sucesso para os padrões que a sociedade atribui a sucesso. Ou seja, finanças e status social. Todos eles têm bastante, os mais próximos. Não, mas não raro, às vezes eu percebo na vida deles uma ausência de sentido. No sentido que, mas a vida era isto? O que é que está a faltar aqui? Ou seja, há algo, uma ausência de sentido para a própria vida. E isso tem a ver com estas metas não estão coordenadas. Todos fizeram os desejos. Vamos transformar estes desejos em metas. Somente aqueles que tiverem estrutura de longo prazo. E às vezes nós colocamos por várias palavras o mesmo desejo dito por várias formas. Mas o desejo é uma coisa vaga. A meta é algo concreto. E aqui é importante haver metas de curto, de médio e longo prazo. Em especial, se não houver metas de curto prazo, não funciona. Nada disto funciona. Só que uma meta de curto prazo, se não estiver coordenada com uma meta de longo prazo, perde a consistência também. Eu tenho que saber para onde é que me vou dirigir. Vamos definir uma meta mais geral, que alguns de vós pode ter a 10 anos, 5 anos, o que seja, que é mais até um objetivo, se quiserem. Mas desse objetivo, ou dessa meta, nós vamos chegar a uma meta a um ano. Onde é que eu quero estar daqui a um ano? Que é uma meta de médio prazo. E vamos trabalhar com essa daqui para trás, ou seja, até chegar, até chegar à coisa que vou fazer amanhã, basicamente. Mas vamos definir aqui as metas com base nestes desejos, mas desejos mesmo. Por exemplo, lá na empresa, lá na universidade, disseram à Mariana que ela tinha que estudar alemão porque vai ajudar para a tese dela. Então é uma meta que ela eventualmente vai pôr, mas não é uma meta consistente com longo prazo para ela. Eventualmente até é. Aqui vamos só tratar das metas que são mesmo metas para vocês, não para a empresa. É as vossas metas pessoais.
Há outras metas dos grupos, de onde vocês estão, que vocês incluem se o vosso trabalho vai contribuir para isso. Mas nós temos que nos centrar. Se nós queremos dar um passo avante na nossa concretização da nossa vida, nós temos que ter muito claro o filtro do trigo do joio. E é muito importante que estas metas que estão aqui não seja uma lista de desejos, tá? A lista de desejos ela pode ser infinita, tem 10, 15 coisas. Metas, eu gostaria que fosse uma ou duas, no máximo três. Mais do que três já não são metas. É uma lista de desejos. Eu gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo, eu gostava de fazer aquilo. Isso não é meta. Isso é um hobby, eu gostava de. Meta não é isso. Meta é algo que vamos definir com alto nível de comprometimento, do qual vai depender diretamente a nossa autoconfiança. E pelo qual nós nos vamos cobrar de forma muito ativa pela sua concretização dia a dia. Meta tem esse poder. Então não é uma lista de desejos, não é uma lista de tarefas. Metas é outro nível, está acima da lista de tarefas. A universidade pode dar uma tarefa para a Mariana, que é estudar todas as terças e quintas alemão para o doutoramento dela, mas não tem nada a ver com as metas dela. A meta dela é outra. E ela, apesar de cumprir aquelas tarefas, eu tenho que depois, para filtrar o trigo do joio, eu tenho que ter, uma coisa são as minhas metas, outra coisa é a quantidade de tarefas que eu tenho que fazer. E as tarefas pode ser ir ao IMT, ir à loja de cidadão, renovar o BI, ir à aula de inglês, dar uma aula e tudo aquilo que assiste a vida em comunidade. São uma quantidade de tarefas que advém dos nossos papéis na vida. Papel de pai, papel de irmão, papel de contribuinte, papel de condutor e todos os outros. Todos esses papéis em sociedade, e hoje em dia mais do que nunca, que a nossa sociedade está altamente administrativa, ou seja, burocrática, para nos organizar, enfim, não é uma crítica, é uma constatação, advém muito trabalho e muitas tarefas que advêm desses nossos papéis. Quero deixar esses papéis de lado e quero agora levar para as metas. Vamos lá. Meta com data de final do ano, tá bom? 31 de dezembro. Para além de ser datada, desculpem aqui a letra, estou a desenhar, já desenho mal com papel e caneta, imagina com rato. 31 de dezembro, tá, datado. Agora tem que ser quantitativamente, eu tenho que conseguir avaliar quantitativamente essa meta. Então, se é uma coisa subjetiva, faça de 0 a 10. Eu quero melhorar a minha autoconfiança, tá, quanto é que está hoje? Está a 7. Quanto é que quero estar? Quero estar a 9. Então pronto, meta é 9. Depois tem que ter o dinamismo tem que ser uma meta que não seja demasiado baixa nem demasiado alta. Ou seja, se for demasiado alta, gera-me ansiedade automaticamente. Não sei como é que vou conseguir fazer isto, já fico ansioso. Se for demasiado baixa, gera aborrecimento, não gera empenho, não gera criatividade, não me faz sair da zona de conforto. Então, na meta, nós temos que fazer um tuning que é extremamente relevante, que é colocar a meta no sentido de nos impelir à ação sem nos deixar ansiosos. Então, eu quero criar um novo business. Tá, quero criar um site para vender, por exemplo, arte africana. Tá, quando é o nível de stress? Pouco. Então, coloca uma data mais curta. Data mais curta e um nível de envolvimento e comprometimento maior. Ou então sobe o nível faz o teste e depois coloca a meta só a seguir. A meta não tem que ser definitiva. Por exemplo, a meta pode ser: eu quero testar este projeto até tal data. Eu posso não seguir com o projeto, mas eu quero ver o projeto testado. Aí eu já limpo. Pronto, finalizei aquele projeto. Nova meta. Quando eu atinjo uma meta, eu defino outra nova meta. A meta não tem que ser. No, a meta de médio prazo não tem que ser. Ela é consistente com o longo prazo, mas ela pode morrer e acabar ali mesmo. Eu posso testar um projeto, aprendi com o projeto, acabou aquele, agora vou para outro projeto. Mas tem que nos dar um friozinho na barriga de fazer aquilo, porque senão não vai acontecer. Mas não pode gerar ansiedade. E tem que ser analisável. Eu tenho que saber exatamente se atingi ou não atingi. Não ficar dúbia, subjetiva, como se fosse um objetivo vago.
Meta tem que ser mesmo definida, palpável, quantificável para que eu possa analisar o desvio face àquilo que eu me comprometi a fazer. Quem fez as metas para 31 de dezembro fez o tuning. Agora faça o desmembramento dessa meta de médio prazo, um ano, ou curto prazo, depende da. Vamos definir médio prazo. E comece a fazer o desdobramento dessa meta. E mais importante que o desdobramento é ter uma meta de curto prazo. Que é, por exemplo, esta semana estou com um trabalho X. Esta meta eu gostava que ficasse pronta até ao final do mês. Esta sub-meta. E vamos definir o objetivo para esta semana. Até ao final do mês é muito vago, tem que ser para esta semana. Então vou criando, dependendo do projeto, dependendo da vossa meta, eu vou criando submetas. Então, até ao final, em junho quero ter tanto, em março tanto, no final de janeiro quero ter tanto, quero ter atingido tanto, certo? Então, o que é que eu tenho que ver concretizado esta semana? E é essa meta que eu vou procurar bater. E é essa meta que eu vou ter que focar todos os dias da minha vida. Porque eu só tenho uma ou duas ou três metas. Mais do que três, eu recomendo que não que reavaliemos esta coisa aqui dos desejos. O ideal é ter uma meta. Se fica tão fácil atingir essa meta. Duas, está bom também está bom. Três é o limite. A partir daí já é uma lista de desejos, já não é algo com um nível de comprometimento. Nós precisamos transformar esta meta de médio prazo, 31 de dezembro, que está ligada com o longo prazo, agora numa ação dividida em metas intermédias até chegar à meta de curto prazo, que é esta semana. Ou hoje, pode ser amanhã, inclusive. Amanhã tem que fazer isto. Pronto, esta é a meta da manhã. Amanhã defino a nova meta do dia seguinte. Mas no final do mês eu tenho que ter tanto. E as metas podem ir variando, eu posso ir mudando as metas, desde que não seja por procrastinação e por inação, que seja porque o próprio projeto alongou-se mais o prazo, que às vezes não depende de nós, às vezes. Então, meta de curto prazo. Hoje, amanhã, no máximo esta semana. Daqui a 2 dias. Esta meta é muito relevante para nos dar ritmo. Ritmo é a capacidade de produzir diariamente. Senão eu tenho as metas e ficam na gaveta e nada acontece. Todos ficaram com uma meta de curto prazo. Alguém não levanta o braço para não estarmos a seguir. Pronto. Vamos fazer um exercício que é: vamos fechar os olhos por um momento e vamos viajar para o final do ano e vamos visualizar-nos a concretizar essa meta. E visualize que ela já foi atingida, que ela já é um património seu. Visualize que ela já é passado, você já tem a maturidade, você já desenvolveu maturidade ao longo de todo este ano, você desenvolveu maturidade para atingir esta meta. Veja isso. Veja com imagens. Veja como é que se estará a sentir. Como é que se está a sentir agora, após a concretização dessa meta. Perceba se isso aumenta muito a sua autoconfiança, o seu sentimento de realização e o brilho nos seus olhos. Se alguma não for verdade, então diga-me, porque pode ser que a meta não esteja no parâmetro certo. Ou não é a meta certa. Se for a meta certa, vai dar realização, vai dar brilho nos olhos, vai dar satisfação, autoestima e autoconfiança.
Pronto. Abra os olhos. Foi brilhante para todos. A quem tem três metas tem que mentalizar as três, então faça mais um pouco. Tá bom? Tem que ser uma, depois duas, depois três. O ideal é uma coisa só, mas se não der, estão duas, no máximo três. Há pessoas que têm mesmo que ser três, então que seja. Mas tem que fazer três vezes essa mentalização. Para todos foi algo interessante, foi algo de. Fez os olhos brilharem, algo que realiza mesmo, deixa o nosso peito mais brilhante, deixa-nos mais entusiasmados. Certo? Foi? Sim ou não? Mais ou menos? Sim. Ok. Vamos Sim. produzir o código de conduta. Ou seja, para eu atingir estas metas, eventualmente, eu tenho que criar hábitos. E vamos começar por criar os hábitos necessários, perfeitos, os hábitos que vão nos levar à meta assim de forma segura. Assim, vamos bater uma disciplina incrível. Qual seria? Vamos pensar agora na nossa rotina do dia a dia. Amanhã vou dormir hoje, amanhã acordo, é o meu dia a dia, o ramo-ramo do dia a dia. Se eu não tiver tempo no ramo, perdoe-me a expressão ramo-ramo do dia a dia, quer dizer ao banal diário, aquela quantidade de tarefas que todos temos que fazer, mas que não tem nada a ver com as nossas metas. Se eu não tiver engenho e criatividade de colocar essas metas no meu dia a dia, o que vai acontecer? Vou-me sentir frustrado, vou viver a sentir que não vivi, vou trabalhar a sentir que não trabalhei. E eu não preciso basta que eu, por exemplo, num dia, se eu fizer uma tarefa para a minha meta, eu mesmo que a seguir tenha que cumprir outras tarefas que não têm nada a ver com as minhas metas, eu hoje contribuí com uma pequena porção de concretização. Então vou-me sentir, não vou sentir aquele vazio de não ter feito nada. Então, entre não ter feito nada e ter feito um pouco, a diferença emocional é completamente oposta. Entre, por exemplo, quer ser escritor, ter escrito 15 minutos ou não ter escrito nada, são duas sensações emocionais diametralmente opostas. Porque há dias que a pessoa não teve de viagem, fez, enfim, alguma coisa não deu. Então vai lá, vai só cumprir o seu desígnio. Vou lá escrever 10 minutos. Ou ler uma palavra. Pronto, mas pensei nisto e vou dormir a seguir. Ele cumpriu a sua meta. Aquilo que nós queremos ser bons a fazer tem que ser todos os dias. Senão, não funciona. Se eu quiser ser escritor, tem que ser todos os dias. Se eu quiser ser o que quer que eu queira ser muito bom, eu tenho que desenvolver. Se eu quiser, eu quero ser um palestrante, então tenho que palestrar todos os dias, sempre que possível, e não tenho público, faz sozinho. Eu preciso de colocar a aprendizagem diária entre, ou seja, dia e noite. Durante a noite nós temos uma assimilação de todos os processos que ocorreram durante o dia. É necessário que eu coloque em cada ciclo dessa noite, todos os ciclos, que coloque esse registro para uma evolução multiplicada, é isso que tem que acontecer. Ah, mas é domingo. Ou domingo também. O domingo às vezes temos mais tempo até. Então vamos definir hábitos. Vamos lá. Qual é o problema na definição de hábitos? A imposição de uma disciplina tem alguns problemas. Um deles é o seguinte: nós agora estamos aqui, concentrados na nossa vida, empolgados, e o que vai ocorrer é nós intelectualmente vamos formular uma disciplina incrível que me faria sentir espetacularmente realizado. Eu ia acordar às 6 da manhã, ia correr 10 km, correr, enfim, ia-me fazer logo meditação de meia hora, a seguir ia fazer os meus abdominais, ou a minha corrida, ou enfim, o que cada um fizer, a seguir vou fazer, ou seja, no mundo ideal, num pseudo-mundo intelectual, nós criamos aquilo que são os nossos hábitos ideais. E é importante que nós definamos esses hábitos ideais com alguma maturidade. Essa maturidade vai depender da vossa própria maturidade nestes hábitos. Então, por exemplo, se eu estou convencido que para evoluir na meditação tenho que acordar às 4 da manhã, que não há outra forma de acontecer, então eu tenho mesmo que acordar às 4.
Eventualmente, depois vou perceber que não é necessário acordar às 4. Desde que eu faça a coisa certinha, a coisa vai evoluir bastante bem. Não precisa de ser às 4 da manhã. Às 4 há um favorecimento, mas a vida não se coaduna com as 4 da manhã, a vida cosmopolita. Mas é um desafio, quem conseguir melhora um pouquinho, mas é muito, não é necessário que assim seja. Então tem que haver uma maturidade desse hábito. Mas é interessante colocar o hábito que mais nos, ou seja, o perfeito. Se tudo fosse perfeito, o que é que seria? De um lado, vamos ter o hábito perfeito da aplicação dessas metas. Do outro lado, vamos ter o péssimo. Fiquei doente, estou no hospital. Como é que eu vou escrever agora? Como é que eu vou desenvolver o meu projeto ligado à arte africana, por exemplo? Como é que eu vou fazer agora que estou no voo, estou a viajar de avião? Como é que eu não posso estar a trabalhar? Então eu vou definir o mínimo quando o dia não se coaduna, como está muito longe do meu hábito perfeito. Está no dia péssimo. Todos temos dias péssimos. A vida, o segredo da vida, no fundo, é aprender a viver o dia péssimo com certo contentamento, com certo fair play. É isso que chamamos de sabedoria, que é muito mais difícil até do que ganhar dinheiro e outras coisas tidas como sucesso. O contentamento de levar a vida com, de bem com a vida, com certo contentamento, mesmo perante falecimentos, perante perdas, mortes, afastamentos, infidelidades, traições, emoções densas, tudo aquilo que acontece na vida comum. Mas levar isso tudo com certo contentamento e fair play, isso chamamos de sabedoria. Mas nesse dia, qual seria o hábito? O que é que eu queria fazer para não perder a minha rotina? Vou definir já o meu mínimo. E este mínimo que eu vou definir aqui é o meu ato de poder. Chova ou faça sol, esteja no hospital ou na morgue, vou e faço. Obviamente é uma brincadeira, mas vou e faço o meu mínimo. Eu não me permito existir sem aquele mínimo, que às vezes é insuficiente para a nossa meta, mas eu continuo comprometido com a meta, porque a disciplina, ela não é uma coisa assim, a disciplina tem altos e baixos, a disposição das pessoas, e o que nós queremos é criar um padrão ao longo de todo esse biorritmo. Então esse padrão tem que ter ali o mínimo esse é o mínimo. E agora, entre o mínimo e o máximo, vamos encontrar aqui uma solução que é uma solução boa e que não, ou seja, eventualmente alguns de vós não têm este hábito ainda constituído e querem constituir este hábito. Qual é o problema da aplicação de novos hábitos? Por exemplo, vamos colocar aqui, neste exemplo aqui, temos aqui o rapaz A. O rapaz A só come fast food. Fast food, fast food. Sempre comida muito de baixo nível. Temos aqui o rapaz B, que só come comida saudável. É vegan, não come fritos, não bebe Coca-Cola, tudo saudável. O máximo possível. O rapaz A vai passar uma semana com o rapaz B. Depois daquela semana, ele vai dizer assim, ou um fim de semana basta. Passado 2 ou 3 dias de estar junto com o rapaz B, diz, epá, desculpa lá, mas eu tenho que ir ali ao McDonald's. Eu estou a precisar de uma coisa mais densa, está demasiado clean para mim. E ele volta ao padrão original. Se o rapaz B vai passar uma semana com o rapaz A e começa a comer aquela junk food, passado 3 dias diz, preciso fazer jejum durante uma semana, eu não consigo comer mais porcaria. O que é que acontece? Nós somos seres, animais, que estão habituados a seguir sempre os mesmos padrões. E esses padrões criam uma coisa chamada homeostase, que me obrigam a comportar-me sempre da mesma forma. Essa homeostase, por um lado, é uma proteção, por outro lado,
torna difícil a mudança de hábitos, porque eu tenho que vencer a força da homeostase em que eu me encontro. É importante nós sabermos que vamos encontrar uma resistência para qualquer tipo de mudança, simplesmente porque estamos habituados a um padrão diferente. Sejam padrões opostos. O que é saudável vai sentir um desconforto em comer junk food durante muito tempo. Se ele insistir, então muda do hábito. E agora mudou para uma nova homeostase, que é comer comida de má qualidade. E vice-versa. Então nós temos que criar novas homeostases. Como é que eu crio uma nova homeostase? Eu tenho que criar um novo hábito, mas o hábito é igual a um músculo. Eu tenho que treinar o músculo. E o ideal é quando eu faço uma transição que não é demasiado pesada. O ideal é fazer uma transição leve, mas com muitos aspectos. Então eu quero escrever, eu escrevo 10 minutos, leio 10 minutos, ouço um escritor e faço mais, ou seja, pequenas coisas, mas leves. Mudo o corte de cabelo, mudo o shampoo, faço muitas mudanças, mas sem ser uma coisa muito pesada. Vou acordar todos os dias às 4 para correr durante 2 horas. Eu não estou habituado a acordar às 10 e estou sedentário. Vai ser muito difícil. Vai ser quase uma repressão eu mudar de um extremo ao outro porque são homeostases opostas. Ou seja, são caminhos opostos. Então, para eu desenvolver o músculo do novo hábito, o interessante é eu tenho que conhecer-me um pouco e colocar um nível de rotina que não me desestimula ao final de 2 ou 3 dias. Que seja consistente, que eu vá conquistando aquilo ao longo do tempo. Eu tenho que ter a visão de maturidade que as coisas são conquistadas. E não são conquistadas hoje. Vão sendo conquistadas com a consistência. O que é importante é a consistência. Então, encontrar um modelo que eu mantenha a consistência, porque aí o que eu vou fazer é, a consistência não me permite que a meta seja no 31 de dezembro, tem que ser no 30 de março. Tá bom, mas no 30 de março está atingido. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muitas tarefas no dia a dia, tenho muitos papéis, muitas responsabilidades, a minha meta, se calhar, pode ser que seja mais lenta, porque eu tenho pouco tempo livre para aplicar a minha meta. Mas se eu tiver comprometimento nela e todos os dias estiver ligado a ela, vai acontecer, é uma questão de tempo. E tem a ver com a vida que eu já, com os papéis que eu já me comprometi. Então tenho que encontrar aqui o hábito perfeito para mim. E consoante um dia que tenho mais, estou com mais energia, dormi melhor ou dormi pior, eu vou adequando a minha disciplina à minha rotina, digamos assim, consoante o meu próprio dia. Ou seja, que a nossa disciplina não seja rígida, que seja flexível, que seja uma disciplina que tenha em conta o dia que eu me estou a sentir. Mas, ao mesmo tempo, o meu mínimo eu não deixo de fazer. Dúvidas sobre este ponto? Nós chamamos isto de disciplina sensorial. Temos uma masterclass só sobre disciplina sensorial. Se alguém quiser, mande uma mensagem. Já está gravada, foi durante este ano. Eu depois passo para vocês. Tá? Foi a hora inteira neste tema. Nós hoje queremos seguir para a disciplina, para as nossas metas. Outra coisa que falta fazer aqui, para terminarmos aqui as nossas metas e da definição deste hábito. Primeiro, vale novamente fechar os olhos e mentalizar-me no dia a dia a aplicar estes hábitos e a ter sucesso na aplicação deles. Então vamos fazer o exercício. Fecha os olhos e visualiza aplicar estes hábitos que acabámos de definir, estas rotinas que definimos aplicar. Fecha os olhos e visualiza acordar de manhã e a fazer o seu dia e sempre aplicando a sua rotina, as suas rotinas de poder, as suas rotinas de emancipação. E depois leva essas rotinas até à meta lá, 31 de dezembro, voltando a visualizar-se com a meta já atingida. Volte para trás, para os hábitos do dia a dia, reforçando a disciplina desses mesmos hábitos, veja-se a ganhar disciplina, a criar uma nova homeostase, visualize-se a mudar o seu comportamento, a criar uma nova rotina, uma nova disciplina, veja isso, e com o tempo, chegando lá 31 de dezembro, atingindo a sua meta. E sinta-se que já atingiu, já é passado.
Pronto. Vou deixar esta recomendação para vocês, chamada mentalização, que foi aquilo que acabámos de fazer, que é a geração de imagens. Pode ter palavras, mas tem que ser com imagens, senão não funciona. Geração de imagens daquilo, do comportamento que queremos, mas neste formato que fizemos agora, ou seja, mentaliza o hábito e depois o hábito a gerar a meta lá no fim, vivenciando a meta. Tá bom? Mas coloca o hábito também. E eu recomendo que façam de manhã e à noite, nem que seja 30 segundos, nem que seja um segundo. Levantou-se, mentalizou já os hábitos até à meta, os hábitos até à meta. Pronto, à noite, a mesma coisa. Quem quiser, às 9 da noite, nós temos um grupo que mentaliza isto em grupo durante uns 10 minutos, todos os dias. Acabámos de fazer hoje foi mais cedo por causa desta nossa aula. Quem quiser, manda uma mensagem, pode entrar no nosso grupo também. Nós chamamos grupo de criação de arquétipos, que é a criação do arquétipo mental. Esse arquétipo vai fazer com que o grande subconsciente, que é o nosso corpo, comece a trabalhar para nós. Quem já ocorreu, por exemplo, um dia ter que acordar às 5 da manhã porque vai fazer uma viagem e naquele dia à noite, tipo, amanhã tem que acordar às 5, mete o despertador para as 5 e às 4h49, às 4h59 acorda sem despertador. Todos tiveram uma experiência dessas. Como é que o nosso subconsciente sabia? Porque eu lhe indiquei isso. Eu dei-lhe uma ordem. Eu quero acordar às 5. E ele reagiu àquilo. Então, se eu me habituar a mentalizar e dar comandos ao meu subconsciente, ele vai reagir apoiando-nos, trazendo-nos informação para aumentar a probabilidade de atingir as nossas metas. Tá? Pronto. E agora vamos finalizar olhando para estes hábitos. Eu gostava que fizessem o link entre os hábitos e estes valores e ver se eles estão relacionados. Porque se não estiverem, pode ser que haja aqui um problema de esquema. Ou seja, a pessoa vai pelas análises do intelecto e perdeu-se ali no processo. Tem que ser algo visceral, tem que ser algo de coração, de cœur, tem que ser algo que nos é caro. A disciplina sempre exige esforço, mas é algo que mesmo toca em nós. Às, é isso, que às vezes definimos metas porque tem que ser. Claro, se for deixar de fumar, tem mesmo que ser e pronto, e é bom. Mas nós aqui estamos, e se for uma meta para si é válido. Mas pode haver aqui um valor, por exemplo, de autodesenvolvimento. Então deixar de fumar está ligado com isso, eventualmente, ou não. Mas para você tem que fazer sentido. Mas estes valores, se não estiverem nos hábitos do dia a dia, eu posso ter um. É menos provável que eu tenha aqui um winner. Se estes valores conseguirem ficar expressos nos meus hábitos, se tiverem relação, por exemplo, eu tinha aqui genialidade. Então a minha rotina ela é extremamente flexível e genial. E vai fazer na casa de banho do avião, faz as rotinas deles, faz lá em qualquer sítio, ou seja, tem que ser disruptiva o hábito, porque eu estou a ativar um valor que valorizo muito. Amor, amizade, então os meus hábitos vão ser todos cultivados com extrema, enfim, ou conexão comigo, o que seja. Mas tem que fazer sentido, tá? É uma prova real, digamos assim, uma prova dos 9. Ver se os hábitos, que são baseados nas metas, estão de acordo com aquilo que nos é caro, com aquilo que faz, que nos dá valor, que é para não perder o fio a uma vida boa. Dúvidas até este ponto aqui? Temos agora aqui uns minutos para dúvidas. Como é que foi? Definimos as metas para o ano, todos ficaram com metas. Alguém ficou com mais de 3? Uma, duas. Meta de curto prazo ficou definida. As rotinas diárias, que chamamos, o original chama-se Matando um Leão por Dia. Como nós não queremos matar nenhum leão, nós mudámos a nomenclatura original para Salvando um Dragão por Dia,
que é um ato de poder, que é o mínimo do hábito da rotina. Eu não vivo sem fazer aquilo. Nem que seja feito assim para 30 pancadas. Mas eu vou lá e eu faço, nem que seja um segundo daquilo. Pronto, é um ato de poder. Às vezes alguns alunos dizem assim, tenho dificuldade em fazer meditação de manhã e à noite, não tenho disciplina para isso. E o que nós dizemos, faz um segundo. Um segundo de manhã, um segundo à noite. E normalmente a pessoa acha que aquilo não funciona. É um ledo engano, funciona assim. Um mês a fazer um segundo de manhã, um segundo à noite, só vai fazer um minuto tranquilamente, sem problema algum, porque a rotina já está criada. O que é difícil é criar a rotina de agora tenho que me sentar e fazer. Pronto, é o esforço. Estou com tanto sono, não me apetece nada. Tá bom, mas é só um segundo. Tá bom, então pronto, já está, agora vou. Depois que está criado o hábito, está criado. Quando vocês vão passagem de ano, deitaram-se às 6 da manhã, estão cheios de sono, ninguém lavou os dentes nesse dia. Não. Cheios de sono, pegamos à casa de banho de olhos fechados, da gente de olhos fechados a lavar os dentes, meio a dormir, encostado à parede. Todos nós já fizemos essas figuras, mas nós não conseguimos ir dormir, pelo menos acho que a maioria de nós, sem ir lavar os dentes. Porquê? É um hábito. O corpo está habituado. Então nós não temos que aprender que ao criar o hábito, aí já vai. O corpo vai no automatismo. Então temos que criar o hábito. Ajuda quando o hábito é sempre à mesma hora, no mesmo horário, no mesmo, no mesmo mecanismo do dia. O corpo assimila mais rápido essa rotina. Acordou e fez, deitou e fez, ou levantou e fez, antes de dormir fez. É fácil porque é naqueles momentos do dia. Gera uma rotina boa. Mas pode ser depois de comer, antes de comer, enfim, pode o que você quiser. Mas é mais fácil essa implementação dessa rotina. Pronto, isto era os nossos objetivos do ano. Não teve assim teoria para nós, foi mais definirmos mesmo os objetivos e lutarmos por eles. E agora vou parar a gravação para falarmos aqui entre nós. Não sei se este Pedro é o Step Z. Muito bem, vou parar a gravação. Alguém tem alguma pergunta que seja importante ficar gravada? Se não, desligamos.